Conforme a violência, o conflito e o mau sangue entre nações estrangeiras, nativos americanos e colonos aumentaram na fronteira ocidental, batalhas coordenadas entre cada lado também ocorreram. Algumas das guerras e batalhas mais famosas ocorreram no oeste americano, como a Revolução do Texas, a Batalha de Little Bighorn e a Guerra das Nuvens Vermelhas, apenas para citar algumas. Além dos grandes conflitos e batalhas sangrentas, havia conflitos menores que são geralmente omitidos nos livros didáticos modernos. A verdade é que havia tantas guerras em miniatura e tensões não resolvidas que levaria milhares de páginas de texto para tentar resumir todos os conflitos que existiam na fronteira. Assim, para entender essas lutas menores e descobrir os eventos fascinantes que levaram a tal caos, aqui estão duas das batalhas menos conhecidas do Velho Oeste, das quais você provavelmente nunca ouviu falar. A história... A Guerra do Condado de Mason, também conhecida como Guerra Hoodoo, teve suas origens muito antes do violento ápice, em 1875. Na verdade, a história do conflito complicado do Condado de Mason começou nas margens do Atlântico, onde imigrantes de toda a Europa desembarcaram nos Estados Unidos com a esperança de se juntar à migração pelos pastos da América. A partir de 1840, os principais grupos de imigrantes eram os alemães, e muitos deles se aventuraram a oeste do Mississippi para reivindicar as terras ainda indomadas da fronteira. Alemães americanos em migração buscavam principalmente trechos dos condados de Gillespie e Mason, no coração do Texas. Esses condados estavam incluídos na concessão de terras Fisher-Miller, vendida a uma empresa de colonização alemã em fevereiro de 1842. A empresa via na situação a chance ideal de proporcionar novas perspectivas aos imigrantes alemães que buscavam recomeçar. Muitas pessoas envolvidas com os assuntos do centro do Texas se opuseram à concessão de terras, pois os germano-americanos não foram bem recebidos pelos texanos já estabelecidos e pelas tribos nativas americanas que ainda povoavam a área. Os imigrantes mais afetados foram os fazendeiros e agricultores alemães, que lidavam constantemente com as proibições locais de roubo de gado. Os alemães mantiveram por anos um entendimento de respeito mútuo. Eles permaneceriam leais ao seu novo país de origem, desde que fossem deixados em paz pelos vizinhos próximos e distantes. Conforme os roubos de gado cresciam, também crescia a ignorância dos texanos do centro do estado da Estrela Solitária. Quando os chefes de trilha e as posses de segurança foram alertados pelos alemães sobre a falta de seu gado, eles simplesmente davam de ombros. Os chefes de trilha chegavam a roubar animais sem marca para vender ou trocar os bens roubados sem levantar suspeitas. A maioria dos chefes de trilha foi contratada de boa fé para retornar os lucros compartilhados às famílias que permitiam que seu gado sem marca fosse ao mercado, mas eles traíam especialmente os fazendeiros alemães com muito mais frequência. Em 1860, as tensões chegaram ao ápice, quando uma tribo de nativos americanos invadiu o condado de Mason, matou o recém-eleito xerife Thomas Milligan e deixou os colonos alemães em alerta na década seguinte. Havia também a ideia de que o aumento do desrespeito aos imigrantes alemães por seus vizinhos se devia ao seu apoio ao Exército da União na Guerra Civil dos Estados Unidos da América, enquanto a maior parte do Texas havia se aliado à Confederação. No entanto, ações concretas só começariam em 1872, quando John Clark e Dan Horster foram eleitos pela comunidade germano-americana como xerife e inspetor de gado, respectivamente. O xerife Clark e o inspetor Horster começaram a trabalhar imediatamente, montando uma equipe para recuperar o gado roubado e perdido no território. Após alguns anos, a operação localizou a gangue dos irmãos Bacos e outros 8 ladrões de gado, prendendo 5, incluindo 2 irmãos Bacos.
Isso sinalizou aos condados de Mason e Gillespie que os membros alemães das comunidades estavam determinados a reprimir o crime. Em breve, no entanto, a abordagem inocente para lidar com assuntos criminais se transformou em justiça vigilante total. Após a prisão da gangue dos irmãos Bacchus e seus comparsas pelo delegado John Worley na cadeia do condado de Mason, Tom Gamble, membro da posse de caça ao gado, espalhou um boato de que o xerife Clark e o inspetor Horster queriam o linchamento do grupo. O boato se espalhou rapidamente na cidade, até que uma multidão de cerca de 40 pessoas foi até a cadeia do condado na noite de 18 de fevereiro de 1875. O delegado Worley recusou-se a entregar as chaves, e a multidão recorreu a um ariete para abrir as portas das celas e varrer os prisioneiros. Nas proximidades, o xerife Clark entretinha visitantes como o Texas Ranger Danny W. Roberts. Nem ele nem o inspetor Horster já haviam ordenado um linchamento, e ambos estavam indignados com a ideia. O xerife e os Texas Rangers foram alertados sobre a situação no centro da cidade e correram para a cadeia, mas foram forçados a recuar por membros armados da multidão. Clark e Roberts tentaram avançar, mas recuaram quando ameaçados com um tiro na cabeça. Incapaz de ficar à margem, o xerife Clark sabia que não podia deixar a justiça vigilante se enraizar em sua jurisdição. Com o apoio do Ranger Roberts, Clark e outros 6 moradores do condado de Mason se armaram para tentar impedir as ações da multidão. Porém, quando eles rastrearam a horda de rancheiros alemães irritados para o sul da cidade, já era tarde demais. A multidão já havia enforcado Elijah e Pete Bacchus, além de seus capangas Abe Wiggins e Tom Turley, antes de Clark e Roberts pouparem a vida de Charlie Johnson. O linchamento dos irmãos Bacchus foi o primeiro de muitos conflitos que eventualmente levaram às guerras Hoodoo do condado de Mason, Texas. Hoodoos era outro nome para cidadãos vigilantes que emboscavam ladrões na prisão e pequenos bandidos desprevenidos sob o manto da escuridão. Eles atacavam após a meia-noite, quando a maioria dormia desprevenida, cobrindo o rosto com carvão e tinta preta para se misturar às sombras noturnas. Em 25 de março daquele ano, o fofoqueiro Tom Gamble soube que era o próximo alvo dos Hoodoos vigilantes. Ele reuniu homens para retaliar, mas foi impedido pelo xerife Clark, que havia reunido 62 imigrantes alemães para conversas de paz. Os dois lados discutiram, mas finalmente concordaram em acabar com os linchamentos e as multidões da cadeia. As bandeiras brancas não duraram muito, pois as tensões ressurgiram em maio daquele ano. O inspetor de gado Horster recentemente revogou a fiança de 1 ano de prisão de Tim Williamson, um americano popular na comunidade, por roubar um bezerro. Williamson trabalhava para o magnata Charlie Lindbergh, de Loyal Valley, que pagava $5 por gado sem marca, conhecido como Mavericks. Williamson foi preso pelo delegado Worley, mas antes que saíssem do rancho, uma multidão de fazendeiros alemães furiosos percebeu a situação. O fazendeiro alemão Peter Bader liderou o grupo e foi o primeiro a atirar no bandido americano. Williamson foi morto no local, mas Bader e o resto da multidão Hoodoo foram considerados inocentes pelo grande júri após o julgamento em 12 de maio. A execução de Williamson então despertou a ira e o rancor de seu filho adotivo, Scott Cooley. Cooley, um ex-ranger do Texas que virou fazendeiro, se tornou um bom amigo dos Williamson após ser acolhido por eles. Os pais biológicos de Cooley foram mortos por nativos americanos, mas ele foi resgatado do cativeiro ainda jovem por Tim e sua família. Cooley também serviu aos Rangers do Texas sob o lendário líder da Companhia D, Capitão Perry. Ele se aposentou poucos anos antes e se tornou fazendeiro em Maynardville, Texas. No verão de 1875, Cooley foi ao condado de Mason investigar a morte de seu pai adotivo. Ele agiu anonimamente, entrevistando moradores e obtendo nomes para detalhes precisos e pessoas envolvidas.
Em 10 de agosto, Cooley, com informações suficientes, seguiu o delegado Worley pela cidade. Enquanto Worley cavava um poço com seu assistente, Doc Charlie Harcourt, Cooley se aproximou e atirou na parte de trás da cabeça de Worley. Como prêmio por sua vingança, Cooley escalpelou o delegado, exibindo o ato para todos verem e saberem o que estava vindo do condado de Mason. Em seguida, Cooley formou seu próprio grupo de vigilantes, incluindo os irmãos John e Mose Beard, George Gladden e o notório fora da lei do Velho Oeste, Johnny Ringo. O grupo aterrorizou os residentes alemães e matou a sangue frio pelo menos 12 homens. Cooley, no entanto, não havia terminado e estava determinado a pegar os nomes de outros oficiais responsáveis do condado de Mason. Ele e seus homens miraram em Peter Bader, o fazendeiro alemão que atirou em Williamson. Durante uma operação de reconhecimento, Mose Beard e George Gladden, da gangue de Cooley, foram cercados e emboscados por uma multidão alemã composta por Bader, inspetor Horster e xerife Clark. Beard foi morto a tiros e Gladden foi capturado. Em retaliação, Cooley contratou Bill Cook para sua equipe desorganizada de vigilantes. Juntos, eles se vingaram do inspetor Horster, baleado ao passar pela barbearia do condado de Mason, onde Cooley e sua companhia estavam escondidos. Bill Cook foi linchado por outra multidão alemã no condado de Mason no dia seguinte, após baixar a guarda nas sangrentas ruas. Pouco depois dos insultos continuarem, o governador do Texas, Richard Cook, sem relação com o fora da lei citado, ordenou grandes facções dos Rangers do Texas para os condados de Mason e Gillespie. As facções foram lideradas pelo Major Jones, que recrutou 10 ex-companheiros de Scott Cooley na Companhia D e 30 da Companhia A, para a segurança e aplicação da lei. Jones também enviou detetives particulares para o centro do Texas para localizar o paradeiro do agora procurado Scott Cooley. Durante 2 semanas, os Rangers vasculharam as planícies em busca de sinais de Cooley, sem resultados. O policial Wilson Hay, do Texas, foi encarregado de prender os oficiais do condado de Mason, que contribuíram para o derramamento de sangue, especialmente o xerife Clark. Clark renunciou sem problemas e desapareceu completamente. Johnny Ringo, membro da gangue Cooley, ainda procurado, foi finalmente capturado, mesmo após 15 homens das forças do Major Jones desertarem por simpatia ao ex-companheiro Ranger, Scott Cooley. Apesar dos Texas Rangers, membros suficientes da gangue Scott Cooley escaparam da captura e continuaram aterrorizando o condado de Mason com violência. Johnny Ringo escapou da prisão deles, e em novembro de 1875, ele e Cooley assassinaram os irmãos Peter e Charlie Bader. Esses foram os últimos crimes graves de Cooley e sua gangue, levando à prisão final deles em dezembro daquele ano. Em 1876, Cooley e Ringo fugiram com a ajuda de policiais que supervisionavam sua detenção. Ringo partiu para Tombstone, Arizona, onde ele provocou Wyatt Earp e Doc Holliday. Scott Cooley, por outro lado, se escondeu no Condado de Blanco. No verão de 1876, a notícia se espalhou que Scott Cooley havia morrido. Porém, a causa do óbito jamais foi ratificada. Alguns dizem que ele morreu de febre cerebral, enquanto outros afirmam que ele foi envenenado por um último encantamento alemão durante o jantar no Hotel Nimitz, em Fredericksburg. No restante do condado de Mason, as tensões só retornaram aos níveis pré-guerra em 1877. Durante o verão de 1876, bandas de vigilantes Hoodoo continuaram linchando e atacando cadeias. Em janeiro de 1877, o Tribunal do Condado de Mason foi incendiado. Com ele, os registros oficiais sobre os eventos da Guerra do Condado de Mason sumiram, reduzindo o conflito sangrento a uma mera lembrança do vasto oeste selvagem. Sem lei.
Diferente da maioria das brigas familiares e violentas, Diferente de outros conflitos no Oeste, a Guerra Tut-Everett, ou Guerra do Condado de Marion, não era sobre direitos de água ou soberania. Na verdade, a guerra girava em torno de duas famílias que não conseguiam enxergar além das diferenças políticas entre elas. Os fervorosos apoiadores temiam que, se seu representante eleito perdesse o cargo, favores pessoais seriam negligenciados. A guerra começou em 1836, ano em que o Condado de Marion foi formado pela primeira vez pela legislatura do Arkansas, e o estado foi admitido na União. O condado foi inicialmente povoado por vários apoiadores políticos, destacando-se a família Everett, ferozes defensores do Partido Democrata. A família Everett, originária de uma área rural de Kentucky, buscou novas oportunidades quando Arkansas expandiu sua distribuição de terras. O clã Everett incluía o imponente John, Sim, Jesse e Bart Everett, todos homens influentes e teimosos na comunidade recém-formada. Em desacordo com a família mais rica do condado de Marion, estava a família Tut do condado de Searcy. Os Tuts, oriundos do Tennessee rural, haviam se mudado para o território do Arkansas antes dos Everetts e estavam descontentes com a perda de terras do condado de Searcy para o condado de Marion. Além disso, os Tut eram orgulhosos membros do Partido Whig e temiam que a chegada de democratas do Sul em sua vizinhança prejudicaria o poder político que detinham no condado. Os Tuts também eram jogadores e bebedores ávidos. O patriarca da família, R. B. Tut, teve 3 filhos, Ben, David e Hansford Hemp Tut, que ajudaram a gerenciar uma mercearia e saloon. Apesar das obrigações de negócios, os homens se envolviam com corridas de cavalos, jogos de azar e brigas com quem causasse problemas. Quando os Everetts marcharam pelo condado de Marion, apoiando em voz alta os democratas, os Tuts, amantes de perucas, não puderam simplesmente observar pacificamente. Entre 1844 e 1848, ocorreu um debate político em Yellville, Arkansas. Os Tuts chegaram ao debate com apoiadores fervorosos do condado de Searcy, que foram forçados a se alinhar com o condado de Marion após o redesenho das linhas do condado. O debate virou briga rapidamente, terminando com Alfred Burns, apoiador dos Tut e membro do Partido Whig, decapitando um dos irmãos Everett com uma lâmina de enxada. A sala esvaziou rapidamente, pois todos pensavam que o irmão Everett havia morrido. Surpreendentemente, o irmão sobreviveu para contar a história, e os Everetts presenciaram o crescimento de uma intensa tempestade familiar, com discussões e brigas se prolongando até o final da década. O próximo grande incidente aconteceu em outubro de 1848, envolvendo novamente Sim Everett e o povo de Yellville. Desta vez, um tiroteio irrompeu entre democratas e Whigs, com Sim sendo baleado e sucumbindo aos ferimentos. Para retaliar por um assassinato cruel, a família Everett não atacou diretamente os Tut, mas sim seus maiores apoiadores, a família King. Em 11 de outubro, 2 dias depois, os Everetts perseguiram e assassinaram William King e seu filho Loomis. Isso desencadeou tiroteios mensais entre as famílias em disputa, resultando geralmente em ferimentos, pois evitavam baixas apesar da violência. Até o dia da independência de 1848, Jesse Mooney, xerife do condado de Marion, já tinha visto o bastante. Ewell Everett foi eleito juiz, enquanto George Adams, fervoroso apoiador dos Tut, foi nomeado policial, e as tensões persistiram com os cargos públicos em questão. O xerife Mooney selecionou cuidadosamente um grupo de policiais, com base em suas experiências no combate ao crime, para garantir a segurança no condado de Marion e prevenir novos tiroteios. Sem que Mooney soubesse, outro tiroteio começou em Yellville, no momento em que ele reuniu seus homens para delegar-lhes autoridade. O grupo de Mooney foi até o salão onde os Tuts foram emboscados pelos Everetts, mas também acabaram no fogo cruzado. No final da luta, que viu membros de ambas as famílias jogarem suas armas e se atacarem com cacetetes e facas, 5 homens foram encontrados mortos.
Isso incluiu Bart Everett de um lado e Jack King, Davis, Ben e Lunsford Tutt do outro. Um membro sobrevivente da luta, Dave Sinclair, há muito era caçado pelos Everetts por inicialmente executar seu amado irmão, Sim. Dave fugiu de Yellville após o incidente, mas foi facilmente rastreado e morto sem julgamento pelos Everetts restantes em 5 de julho. Jesse Everett finalmente soube do derramamento de sangue que sua família presenciou desde sua mudança para o Texas poucos anos antes. Cheio de ira, Jesse prometeu vingança contra a família Tutt e retornou ao Arkansas para executar seu plano. Enquanto isso, o xerife Mooney continuou seus esforços para parar a violência e enviou seu filho mais velho, Thomas, para viajar até Little Rock e pedir ajuda ao governador Thomas Drew. Após visitar o governador, Thomas desapareceu sem deixar rastros, nunca mais retornando para casa. Uma equipe de busca foi enviada para localizar o garoto, mas só encontraram a carcaça de seu cavalo. O desaparecimento de Thomas Mooney segue sem solução. No entanto, há muito se suspeita que uma das duas famílias em disputa tinha algo a ver com isso. Apesar disso, o governador Drew honrou sua promessa e trouxe alívio para o norte do Arkansas. Ele enviou uma milícia ao condado de Carroll, onde vários apoiadores dos Everett foram presos. Contudo, depois de 6 semanas no condado de Carroll, a milícia partiu, e os membros sobreviventes da família Everett soltaram os presos da cadeia. No ato final da guerra Tutt-Everett, um membro de alto escalão da família Everett contratou um misterioso pistoleiro chamado o Holandês. O Holandês, supostamente um caçador de recompensas e um estranho, veio do Texas, mas sua real identidade permaneceu desconhecida. Porém, o holandês mostrou sua coragem ao se esgueirar pelas margens do Riacho Torto e atirar em Hansford Hemp Tutt, o membro mais importante da família Tutt. Depois, ele alertou os Everetts de uma missão bem-sucedida e deixou o Arkansas para nunca mais ser visto. Após a morte do líder, a família Tutt logo desfez sua presença no condado de Marion. Simultaneamente, a família Everett sofreu perdas extras com uma epidemia de cólera em 1849 e 1850 e a guerra Tutt-Everett, que predominou na segunda metade da década, findou discretamente. Por fim, a Guerra do Condado de Marion foi uma das únicas grandes disputas familiares ocorridas no Arkansas. No entanto, como os conflitos familiares mais famosos da história, como os Hatfields e McCoys, a Guerra Tutt-Everett simboliza um período na América que provavelmente nunca mais veremos, onde até mesmo os menores desacordos se transformaram nas batalhas mais sangrentas, perdidas no tempo para a total ilegalidade que assolava a fronteira ocidental.